Meus irmãos, hoje eu queria comentar com vocês acerca de um tema muito pertinente para a Igreja de Cristo. Humildade. Hoje vamos falar sobre humildade. E uma humildade não que o mundo prega, mas uma humildade cristã, uma humildade verdadeira. E para isso eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Filipenses 2, do 1 ao 11. É um texto bastante conhecido, carta de Paulo ao povo da cidade de Filipos. Vamos ler e entender o que esse texto tem a ver conosco nos dias de hoje. Se você puder, coloque-se de pé para a leitura da palavra de Deus. Filipenses 2, do 1 ao 11, diz assim: Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos. Vamos orar, sente-se. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra, pelo livre acesso que nós temos a ela, por podermos lê-la, por podermos estudá-la, por podermos aplicá-la em nossa vida, Deus. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas palavras ao povo de Filipos, nos inspire aqui e agora também a entendê-las e a aplicá-las em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim te oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, vocês já ouviram, certamente, algumas frases conhecidas. Se vocês não ouviram essas frases, vocês talvez falaram elas ou leram elas, mas em algum lugar vocês a encontraram. Que frases são essas? Por exemplo, tome conta da sua vida. Você já ouviu essa frase? Ninguém paga as minhas contas. Você já ouviu, leu, escreveu ou falou essas frases? Não me importo com a sua opinião. Você já conviveu com pessoas que falaram isso, ou talvez em algum momento você mesmo falou algo do tipo? Essas frases, elas estão presentes no nosso meio. Elas estão presentes na nossa vida diária. Nós falamos frases desse tipo, escrevemos, compartilhamos em alguma rede social, colocamos lá no Facebook, talvez colocamos no status do WhatsApp. Mas esse tipo de frase está sempre presente. Se não falamos, se não escrevemos, certamente nós observamos e ouvimos pessoas falarem coisas do tipo.
Se você abrir sua rede social aí agora, ou se você parar para pensar nos últimos dias, você vai lembrar de frases desse tipo que você escutou. Tome conta da sua vida, não me importo com a sua opinião, ninguém paga minhas contas, não é você que paga minhas contas. E por aí vai. E essas são frases que externam um pensamento que está presente no nosso meio. Um pensamento que exalta o fato de que nós somos pessoas independentes dos outros, de que nós somos pessoas que não têm qualquer parte com o outro, e de que por isso o outro não tem nada a ver com a minha vida, não pode opinar, não pode sugerir algo. E é claro, meus irmãos, existe um fundo de verdade nessas frases, porque às vezes nós lidamos com pessoas que são completamente, realmente intrometidas na nossa vida. Então nós vemos frases como essa e achamos legal compartilhar. Mas fato é que se nós formos à raiz dessa frase, se nós formos a fundo nessas frases, nós veremos que o pensamento que está ali embutido é um pensamento incompatível com a fé cristã. Incompatível mais ainda e, sobretudo, com a humildade que Cristo nos ensina, com o modelo que ele nos passa. E o texto que nós lemos hoje, aqui no início, fala sobre humildade e expõe um modelo completamente diferente do modelo dessas frases, do que está por trás desses pensamentos, do que está basilando a nossa vida cotidiana. Hoje nós vamos ver que Paulo sugere algo diferente. Hoje nós vamos ver que Paulo fala sobre humildade cristã. Hoje nós veremos, em resumo, que a humildade cristã que vem do Senhor Jesus nos faz colocar os nossos irmãos à nossa frente e esperar em Cristo a nossa recompensa. Vou ler novamente para que você grave isso que nós veremos hoje. Hoje nós veremos que a humildade cristã que vem do Senhor Jesus nos faz colocar nossos irmãos à nossa frente e esperar em Cristo a nossa recompensa. Nós veremos isso em 3 pontos. Primeira parte, nós veremos que a humildade cristã coloca os outros em primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, nós veremos que a humildade cristã se baseia na humilhação de Cristo. E por fim, em terceiro lugar, nós veremos que a humildade cristã espera na exaltação de Cristo. Então, primeiramente, a humildade cristã coloca os outros em primeiro lugar. Vamos ler novamente os versos de 1 a 4. Diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meus irmãos, essa é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu. Não há dúvidas de que as características que estão presentes na carta são características do apóstolo Paulo. E ele escreve esta carta aos cristãos que ficavam na cidade de Filipos, uma importante cidade da Europa antiga, uma cidade que tinha sido dada em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que foi um grande imperador que dominou boa parte do mundo conhecido antigo, entre eles
essa parte da Europa. Então era uma cidade importante, na qual Paulo havia estabelecido uma igreja. E essa igreja estava frutificando lá, estava crescendo cada dia mais. Filipe prosperava. E a igreja dos filipenses estava lá junto dessa prosperidade. Porém, meus irmãos, como toda a igreja de Filipos tinha problema, tinha confusões, tinha discórdia, e tinha essas coisas entre os irmãos, tinha essas coisas entre aqueles que comungavam da mesma fé, mas tinha também essas brigas, essas confusões, essas distrações entre as pessoas que eram irmãos da fé e as pessoas que eram de fora da fé, as pessoas que eram externas à vida de igreja. E Paulo escreve então uma carta para falar sobre a vida dos filipenses, para aconselhá-los, para orientá-los e para aproveitar e falar sobre essas questões de discórdias, de confusões, de brigas que poderiam estar presentes ali no meio da igreja de Filipos. Essa carta, a carta de Filipenses, é conhecida como a Epístola da Alegria, porque Paulo fala muito alegremente dos filipenses em toda a carta. E aí, nesse trecho inicial do capítulo 2 que nós lemos, Paulo coloca algumas orientações práticas para os filipenses. Paulo indica algumas coisas para os filipenses. E se você perceber, toda essa indicação de Paulo está baseada no que ele coloca nos primeiros versos. E o que ele coloca nos primeiros versos? Uma condição. Ele fala, se por estarmos em Cristo temos alguma motivação, é a condição. Se há alguma exortação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria. Então, Paulo coloca essas condições para dizer o que vem depois, para apontar o que vem depois e indicar aos filipenses o que vem depois. E, de fato, os filipenses precisavam saber que tudo o que eles fariam uns pelos outros, que tudo o que eles fariam em nome de Cristo, precisava partir da motivação do próprio Jesus. Precisava partir das exortações mútuas em amor. Precisava partir da comunhão que eles tinham uns com os outros no Espírito Santo. Precisavam partir da sua afeição, da sua compaixão. E uma vez que partisse disso, eles deveriam ser um. E aí está a primeira indicação de Paulo. Eles deveriam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. Veja o chamado de Paulo à unidade. Veja o chamado de Paulo aos irmãos serem um em Cristo. E tudo isso só é possível com um espírito, com uma posição de humildade, com uma posição de humildade de uns para com os outros. Paulo fala isso. Eles não deveriam fazer isso por ambição egoísta, nem por vaidade, mas humildemente deveriam considerar os outros superiores a eles mesmos e cuidar dos interesses uns dos outros. Meus irmãos, você tem feito isso na igreja do Senhor? Você tem colocado o problema, o interesse de seus irmãos à frente de seus interesses? Você tem colocado
as dificuldades de seus companheiros de fé acima das suas dificuldades? Ou você tem sempre se colocado em primeiro lugar? Você tem cuidado e ajudado a construir os interesses de seus irmãos? Ou você tem se resguardado aos seus interesses, às suas necessidades? Um grande exemplo, meus irmãos, é essa pandemia. Com essa pandemia, nós precisamos fazer várias restrições para retornar aos cultos da nossa igreja. Entre essas restrições, alguns irmãos não podem estar aqui conosco. Entre essas restrições, a igreja não pode passar de um certo número de pessoas. E o que você tem feito? Você tem colocado os seus interesses, a sua opinião, a sua visão sobre como deveria ser a igreja, sobre como ela deveria retornar, sobre como deveria ser o culto, sobre a quantidade de pessoas, sobre quem deveria vir. Você tem colocado a sua opinião à frente? Ou você tem pensado nos outros? Ou você tem pensado nos seus irmãos na fé? Ou você tem pensado nas senhorinhas, nos senhores que correm risco se virem aqui no ajuntamento? Ou você tem colocado o interesse dos outros, o bem dos outros, acima dos seus interesses, como Paulo nos indica? Meus irmãos, a humildade cristã possibilita que nós façamos isso. A humildade cristã possibilita que nós coloquemos os nossos irmãos, os seus interesses, as suas necessidades, acima das nossas, à frente das nossas, em primeiro lugar. Que Deus nos dê hoje, meus irmãos, espírito humilde, para nos arrepender do nosso orgulho, nos arrepender do nosso ego, das vezes em que nós empurramos o nosso interesse para cima dos outros, empurramos as nossas coisas para cima dos outros, as nossas necessidades, para que possamos nos arrepender disso e, olhando para Cristo, possamos colocar os nossos irmãos na fé, colocarmos aqueles que convivem conosco dia após dia em primeiro lugar e sermos humildes como Cristo foi. Em segundo lugar, meus irmãos, a humildade cristã, ela se baseia na humilhação de Cristo. Vamos ler de novo os versos de 5 a 8. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, geralmente, nós explicamos alguma coisa para depois mandar alguém fazer algo a respeito. Por exemplo, você vê que vai chover e tem umas roupas estendidas. Então você fala, olha, vai chover, por isso tire as roupas do varal. Ou seja, você explica primeiro o motivo para depois você indicar uma ação, algo a se fazer. Mas Paulo aqui, nesse texto, fez o contrário. Ele primeiro deu uma indicação do que fazer, ele primeiro orientou os filipenses a fazer algo, para depois ele dizer o motivo pelo qual eles deveriam fazer aquelas coisas. E a orientação nós já vimos nos primeiros versos. Sejam humildes, coloquem os interesses dos outros acima dos seus.
Cuide dos interesses dos outros, persiga, ajude-os nas suas necessidades. Procure ser essa pessoa com uma humildade cristã. Paulo já deu a indicação, já deu a ordem nos primeiros versos. E agora, nesses versos que lemos, ele vai explicar o porquê dessas ordens. Ele vai explicar o porquê dessas indicações. E ele explica olhando para o modelo de Cristo e fazendo um hino a Cristo. Esses versos de 5 até o verso 11, que nós leremos mais adiante, são versos que são um hino a Cristo, um hino que Paulo escreveu. E esse hino é dividido em duas partes. A primeira parte, essa parte que lemos agora, ela fala da humilhação de Cristo, de como Jesus foi humilhado aqui na terra, e de todo o processo que ele fez para chegar até essa humilhação. E a segunda parte, que nós voltaremos a ler mais adiante, fala sobre a exaltação de Cristo, do que foi feito por causa da sua humilhação, de qual foi a reação de Deus, a atitude de Deus em resposta à ação de Cristo, à humilhação de Cristo. E nesses versos que nós lemos, que fala sobre a humilhação de Cristo, nós encontramos base para toda a humildade cristã, para toda posição de humildade diante dos nossos irmãos, diante da igreja de Cristo. Nós encontramos inspiração para fazer aquilo que Paulo nos orientou nos primeiros versos, de colocarmos os interesses dos outros acima dos nossos interesses. E qual foi esse processo de humilhação de Cristo? Foi o seguinte: Cristo sempre foi Deus, Deus Filho. E embora ele fosse esse Deus, Paulo fala, embora ele fosse todo glorioso, embora ele fosse o Deus trinitário junto com o Pai e com o Espírito, embora ele fosse todo majestoso, esplêndido, ele não se apegou a essas coisas. E ele voluntariamente se dispôs a colocar o interesse do Pai acima do seu. E veio à terra, e tornou-se homem, e viveu entre nós, e se esvaziou. Entenda, ele não se esvaziou do ser divino dele, ele continuou sendo divino, 100% divino, mas ele se esvaziou do seu status celestial, da sua vida gloriosa com o Pai nos céus, e veio à terra viver uma vida humilde. Humilde a tal ponto que ele, que era rei, tornou-se servo e serviu aos outros, tornando-se semelhantes a eles mesmos, aos homens. E nessa forma, na forma humana, ele se humilhou a tal ponto, e a tal ponto obedeceu, que chegou até a morte. E não qualquer morte, mas a morte de cruz. Paulo aqui, ele não dá ênfase na obediência de Cristo, ele não dá ênfase na humilhação de Cristo, mas ele dá ênfase na disposição voluntária para algo tão horroroso quanto esse, tão difícil quanto esse, que é se humilhar até a morte, e morte de cruz. E meus irmãos, se você parar bem para pensar hoje, aqui e agora, você também tem privilégios. Você também tem um status elevado. Sabe por quê, meu irmão? Porque você foi alcançado por Cristo. Porque você foi tirado das trevas para um reino de luz. Porque o Espírito Santo te abriu o coração, a mente, os olhos, para que você enxergasse o pecado ao seu redor e dissesse não para aquilo, e sim
para a vida em Cristo Jesus. Então você tem um privilégio muito grande, meu irmão. Você tem um alcance muito grande, você foi alcançado por Cristo. E Paulo, olhando para Cristo, nos orienta a nós não nos prendermos a esse privilégio. Não agarrarmos a esses privilégios e nos cercarmos e eu só fico aqui. Não. Ele nos orienta a seguir o mesmo modelo de Cristo. E seguindo o mesmo modelo de Cristo, nós devemos nos esvaziar de si. Entenda, esvaziar-se de si não é esvaziar da sua identidade, de quem você é, um salvo em Cristo Jesus. Porque não foi isso que Jesus fez. Ele continuou sendo Deus. Ele não se esvaziou da sua identidade. Mas ele se esvaziou da sua vida privilegiada, celestial. E nós temos que nos esvaziarmos da nossa vida privilegiada, de alcançados por Cristo, para ir aos outros, para servi-los, para servir aos nossos irmãos. Meus irmãos, você tem feito isso? Ou você tem se inflado de orgulho? Ou você tem se colocado à frente dos outros? Ou você tem olhado para as pessoas aí afora e pensado, eu não sou como eles, eu sou melhor? Ou você, pior ainda, tem olhado para os seus irmãos em Cristo e pensado, poxa, eu não sou como fulano de tal. Deus me livre. Não é esse o modelo de Cristo. O modelo de Cristo, meu irmão, minha irmã, é que eu e você nos esvaziemos dos nossos privilégios e sirvamos aos outros. E nos colocamos em disposição para o nosso irmão, para as pessoas que estão aí afora, para a sociedade que nos cerca. Você tem feito isso? Você tem olhado para Cristo e sacrificado a sua vontade em função da vontade de seu irmão? Se você não tem feito, faça a partir de agora. Olhe para Cristo, para a humilhação que Ele passou, e lembre-se de que nós somos seus imitadores e precisamos seguir o seu modelo e nos humilharmos uns aos outros para que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas, na nossa comunidade. A humildade cristã se baseia na humilhação de Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, a humildade cristã, ela espera na exaltação de Cristo. Vamos ler dos versos 9 a 11 para concluir. Diz assim: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como eu disse no começo, meus irmãos, Paulo responde explicando a ordem que ele deu lá no começo, dos filipenses serem unidos, dos filipenses serem humildes, dos filipenses serem um no Senhor, servirem uns aos outros. E ele dá a explicação para essa ordem através desse hino que nós começamos a ler e que termina nesses versos finais. A primeira parte falando da humilhação e agora essa segunda parte falando da exaltação de Cristo. E essa parte que fala da exaltação de Cristo mostra a ação de Deus Pai em resposta ao que Jesus fez. Toda a ação de Deus o Pai é baseada no sacrifício que Cristo fez. É baseada na humilhação que ele passou aqui na terra.
E por causa dessa humilhação, por causa da sua obra perfeita, por causa do seu êxito, do seu sucesso na sofrida missão de vir aqui à terra e morrer por nós, pecadores, mas chamados e escolhidos pelo Senhor. Por causa do sucesso nisso, Deus exalta Jesus à mais alta posição. Deus o coloca como um nome que está acima de todo nome. Deus reverte o seu status que ele tinha antes, celestial. E mais ainda, Deus o concede autoridade sobre os céus, sobre a terra, sobre aquilo que está debaixo da terra. Cristo é exaltado porque foi humilhado. O Pai entrega nas mãos de Cristo as rédeas da história. O Pai o coloca e o torna Senhor sobre tudo e sobre todos. E toda essa exaltação glorifica ao nome do Pai. E era em toda essa exaltação, era em toda essa promessa, era em todo esse plano de salvação que Cristo encontrava esperança, que Jesus esperava dia após dia. E é por isso, por ter a certeza dessa resposta do Pai, em amor a Ele, que Ele se humilhou e se colocou diante da cruz e foi nela morta e ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, você pode ter passado essa mensagem pensando, não, realmente eu tenho tentado seguir isso. Eu tenho tentado ser humilde. Eu estou falhando aqui e ali, beleza, vou tentar ser humilde. Vou tentar corrigir isso e aquilo. É verdade, essa palavra falou ao meu coração. Mas você pode ter um erro de anseio. Você pode ter um erro de expectativa também. Você pode esperar que com isso você seja retribuído. Você pode esperar que com essa atitude você seja reconhecido. Você pode criar expectativas de que com essa atitude você seja amado. Mas não é isso que Paulo nos orienta. Não é isso que o modelo de Cristo nos mostra. O modelo de Cristo nos mostra que a nossa esperança de recompensa, que a nossa expectativa, ela não está aqui agora. Ela não está no reconhecimento dos outros. Ela não está na amizade dos outros. Ela não está no abraço da igreja. Se isso acontecer, amém, glória a Deus. Mas ela está na exaltação de Cristo. Mas ela está em contemplar o que Cristo se tornou por causa do que Ele fez. Ela está em contemplar a ação do Pai para com o seu Filho que foi humilhado. Ela está na ciência de saber que Jesus é Senhor sobre tudo e sobre todos. E de que um dia nós reinaremos com Ele sobre tudo e sobre todos. E de que um dia nós seremos com Ele reis por toda a eternidade. Nós precisamos depositar a nossa esperança de vivermos humildes, sermos recompensados por isso, nessa exaltação de Cristo, nessa glorificação do Senhor, na recompensa que Ele teve e que Ele partilhará conosco por toda a eternidade. Meus amados irmãos, eu acho que deu para perceber que a humildade cristã é incompatível com o toma conta da tua vida, com o não me importo com a sua opinião, com o ninguém paga minhas contas.
Porque a humildade cristã, a humildade que advém do Senhor, ela nos ensina a olhar para os nossos irmãos como pessoas superiores a nós mesmos. Ela nos ensina a imitar o modelo de Jesus e se dispor à humilhação em nome dos outros. Nos ensina a esperar a recompensa por isso, a retribuição em Cristo, em sua exaltação, em sua glorificação. Porque deixa eu te lembrar, meu irmão, é Ele quem verdadeiramente toma conta da nossa vida. Não é o outro, mas também não é você. É Cristo Jesus. Através do cuidado dos nossos irmãos, através da ação de nossos irmãos uns para com os outros. É Ele também, meus irmãos, com a opinião externada dos nossos colegas de fé. É Ele que se importa conosco. É a opinião dele que importa para a nossa vida. Se você não se importa com a opinião do seu irmão, não se importe também com a sua opinião, porque o importante é a opinião do Senhor. E essa opinião, ela pode vir através do seu irmão. E você pode ser usado para dar uma sugestão ao seu outro irmão. Então considere a opinião do seu irmão. Porque a opinião do Senhor é a que verdadeiramente importa. E nós, como igreja do Senhor, podemos ser usados para exibir, para expor a opinião do Senhor aos nossos irmãos. E finalmente, meus irmãos, não é ninguém que paga as suas contas, mas não foi você também que pagou a maior das suas contas, que pagou a mais alta das suas dívidas. Dívida que precisava ser paga com morte eterna, com castigo por toda a eternidade. Dívida de pecado contra o Senhor. Dívida de pessoas que feriram a santidade do soberano. Essa dívida foi paga pelo Senhor Jesus naquela cruz. É Ele que pagou a sua conta. A conta de ontem, de hoje e de amanhã. Por isso, importe-se uns com os outros. Por isso, exercite a humildade cristã. Por isso, coloque o pensamento do seu irmão acima do seu. Coloque o que é melhor para ele acima do que é melhor para você. Por isso, trabalhe isso. Por isso, olhe para o modelo de Cristo na sua humilhação e copie. E espere com anseio pela eternidade, contemplando a exaltação do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra, Deus. E te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa dar lugar a ela em nossos corações, para que nós possamos, Pai, exercitar a humildade cristã, exercitar isso e colocar o interesse de nossos irmãos em primeiro lugar, colocar o que é melhor para eles em primeiro lugar, que nós possamos olhar para o teu modelo e segui-lo, e copiarmos o teu modelo de autoesvaziamento, de humilhação, o teu modelo de humildade, de colocar o interesse dos outros acima das suas próprias vontades, dos próprios interesses, do próprio bem. Mas que nós jamais possamos nos esquecer de que tudo isso será recompensado, já está sendo recompensado em ti, na tua exaltação, na tua glorificação, no teu senhorio sobre tudo e sobre todos, no teu reinado, desde agora e para toda a eternidade. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
e graças a Deus.